Amém, irmãos? Boa noite, graça e paz a todos. É bom estar de volta aqui. Estive aqui no final de 2020, se não me engano, né? E acho que tinha menos pessoas, né? Glória a Deus, tem mais pessoas hoje. Louvado seja Deus por isso, né? Para mim é uma honra poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do Senhor. E nesses minutos iniciais eu gostaria de estar, então, compartilhando um pouco sobre a minha família, sobre o nosso ministério e sobre a missão que a gente serve. Aqui está então eu e minha família, eu e minha esposa Lucimara, nosso filho Abner, 17 anos, fez 18 esse ano, e a Letícia, que tem 13. Eu e minha esposa, nós completamos 21 anos de casado, né? Casei com 11 anos, brincadeira, né? E nós somos lá de São Paulo, dá pra ver pelo meu sotaque, né? Nós somos lá na cidade chamada Nova Odessa. Quem ouviu falar sobre Odessa esses dias aí? A minha cidade é uma referência de uma cidade lá da Ucrânia, uma das maiores que tem lá, né? Alguém foi visitar lá, achou a cidade bonita e deu o nome da nossa cidade também, a Nova Odessa. Nossa igreja de Batista Emanuel, somos pastores ali, estudamos, né? Eu e minha esposa, fizemos engenharia, pedagogia, enfim, com esse chamado ardendo desde quando me converti com 17 anos. Fui o primeiro da minha casa a vir para Jesus, e após 6 meses ali comecei a entender um pouco esse chamado missionário, e aí demorou alguns anos, né, até chegar para conhecer aqui a UEC, né, em 2006, e nos tornamos mobilizadores lá no interior de São Paulo. E então 7 anos depois nós então decidimos e vimos que era o tempo de Deus a gente largar os nossos empregos, largar o emprego que eu tinha numa multinacional no interior de São Paulo. A minha esposa trabalhava no hospital, era enfermeira, depois trabalhou em outros lugares também, e nós viemos aqui para a UEC, para a Missão Amém, que tem a base aqui em Belo Horizonte, né? E servimos ali na base de 2013 a 2016, 2017, 2018, o Senhor nos levou logo ali na Nova Zelândia, né? Como diz o mineiro, logo ali, né, do outro lado do mundo. Tivemos 2 anos na Nova Zelândia ali com a equipe da UEC, na mobilização. Tivemos também o privilégio de estar servindo com refugiados, tanto homens como mulheres, e na igreja local. E aí depois o Senhor nos falou para retornar ao Brasil. Retornamos e somos líderes do POC, que é o Programa de Orientação ao Candidato, onde nós conversamos com as igrejas, com as pessoas que querem entrar na missão e servir a longo prazo, né? Como a irmã falou aqui, 2 anos não dá nem para respirar. Cadê a irmã aqui? Tá ali, né? 2 anos não dá nem para respirar, né? Então, quando a gente fala de missões transculturais, nós falamos de no mínimo 10 anos de compromisso missionário, né? Então, eu e minha esposa somos responsáveis por esse ministério e estamos orando esse ano para saber. Acho que sumiu o som aqui. Alô? Alô? E aí nós estamos orando esse ano para saber o que o Senhor tem para nós para o ano que vem, né? Então, para que os irmãos continuem aí orando conosco sobre esse ano que vem. Aí voltou a energia. O que nós iremos fazer então na área ministerial e missões. A UEC, né, a Missão Amém, para quem não conhece, a sigla em inglês, Worldwide Evangelization for Christ, e aqui no Brasil então foi feito o nome Amém, que é uma sigla também, que é a Missão de Evangelização Mundial, fundada em 1913, uma missão centenária, né? Nós já enfrentamos 2 guerras mundiais, esses dias atrás tivemos reuniões com os líderes e os irmãos acharam algumas cartas de irmãos que enfrentaram as guerras mundiais e como que a missão ia lidar com essa questão, né? E foi muito interessante. Somos mais de 1.900 missionários, 69 nacionalidades, estamos em 90 países, em mais do que 171 povos, né? E como a irmã disse, a seara é muito grande mesmo. Para os irmãos terem uma ideia, nós temos aqui no Brasil a base, temos o nosso seminário MTC, que era em Montes Claros, está agora em Belo Horizonte, que é um curso de 1 ano de missiologia, e temos o ministério com os indígenas na floresta amazônica, que o Ronaldo Lidório, quando voltou da África, ele da UEC também, junto com a agência presbiteriana, quando ele voltou, então depois de ficar cerca de mais ou menos uns 10 anos na África com a esposa dele, eles abriram esse projeto, a Managé, que agora é o UEC, na floresta amazônica, e nós temos 50 missionários. Porém,
Alguns missionários, depois de anos, 15 anos, tiveram que mover, né, para outros ministérios, e hoje nós temos 3 tribos ali que não temos missionário. Então nós estamos aí orando e clamando para que Deus levante mais missionários ali. Já temos 50 lá, mas ainda é muito pouco, porque há muitos indígenas ali na floresta amazônica. Rapidamente, para os irmãos saberem, né, que é o POC, o ministério, quando nós voltamos, nós orientamos esses 6 novos candidatos, que foram para a África, foram para o México, alguns países da Ásia. Depois, no outro ano, 2020, mais 8 candidatos, que também foram para o Chad. Mongólia está indo agora um casal, né? A Mongólia, só um parênteses aqui, o inverno é um pouco frio, né? Menos 40 graus, tá? Não errei não, menos 40, né? Então não dá nem para imaginar o quanto que é menos 40. Missionários dali para a África também, e para os indígenas. O ano passado tivemos algo inédito. Nós fizemos um POC em português em Moçambique online, né? Tinha missionário lá para estar ajudando de perto, e nós do Brasil, irmãos de outros lugares, nós pudemos então orientar esses 3 moçambicanos, que agora são também missionários da UEC ali no norte de Moçambique, alcançando as etnias muçulmanas. Para quem não sabe, o norte de Moçambique, ele é muito muçulmano, tem muitas etnias ali enormes que são muçulmanos. E depois, no final de 2021, tivemos mais esses 3 candidatos. Tem uma família indo para a Ásia e uma indo para a África. E agora, esse ano, nós recebemos essa família que serviam no México, estavam sem agência missionária, conheceram a UEC no México. Eles trabalham com os indígenas, os povos mixteco, lá no México. Vocês viram no vídeo que nós começamos o culto, o México é um dos países que há muita perseguição, e eles tiveram dificuldades também lá. Eles agora estão no Brasil conosco. Ele é mexicano, ela é brasileira, para fazer o POC e ficar durante esse semestre aqui conosco, para, se Deus quiser, fazer a parceria entre a igreja presbiteriana, que eles são presbiterianos, a UEC e eles, né? Como fazer parte da missão? Muito rapidamente, que você pode orar, né? Que é uma das coisas que a gente tem mais esse clamor. Você pode receber no seu celular, só entrar no site, pôr seu número de telefone lá, você vai receber. Você pode ser um amigo da missão, você pode fazer qualquer coisa, né? Entre em contato com a gente, há muito trabalho, enfim, qualquer coisa é usada na obra de Deus, né? Você pode vir participar dos nossos eventos. Inclusive sábado agora vamos ter o culto ali na base, ali no bairro Boa Vista. Então todos ali que puderem participar conosco, sábado às 7h15 vai ser ali esse culto de missões. Temos um curso de um sábado chamado Missões e Eu, é um curso intensivo de missões. Temos também o English for Missions, que é um curso de inglês intensivo em julho. E para quem quer se arriscar aí um pouco mais, temos uma viagem missionária que estamos planejando para o ano que vem. E quem quer andar um pouco mais, são missões de curto prazo, de 6 meses a 2 anos, em qualquer país do mundo, dependendo das línguas que você fale, né? Você pode ir para qualquer país. E o nosso alvo principal, que é o POC, né? que é o missionário que vai mudar-se, igual a irmã está mudando mesmo agora, né? Vai se mudar e ali ficar até o Senhor permitir, porque o alvo da UEC é a plantação de igreja, e para plantar uma igreja é um processo um pouco longo. Aí estão nossas redes, e aqui nós temos o mais novo missionário da família, né? Enviar o filho dos outros é fácil, né? Mas a hora que é para enviar o seu filho, a gente ora bastante, né? E aí, orando com o nosso filho e buscando tal, surgiu esse projeto missionário em Pernambuco, um lugar chamado Aldeia, 1 hora de Recife. Ele foi para lá agora no mês passado, mês retrasado, e vai ficar até no final do ano ali, servir nesse projeto missionário, que tem como alvo formar homens. Então são só para rapazes. No momento eles estão, o Abner mais 12 rapazes estudando ali a Bíblia, servindo no sítio, né? Na enxada, pintando, reformando, evangelizando uma vila ali próximo. Então tem sido uma experiência muito boa. Ore conosco, né? Não sabemos o que Deus tem para ele após esse projeto, mas está sendo uma experiência muito boa. Estamos sentindo muita falta dele em casa, né? Muita mesmo.
E é isso aí. Nós precisamos dar, né? Deus deu. E é bom dar. A gente sente, né? Mas é bom dar. Enviar, realmente liberar e ver aquilo que Deus tem para nós. Eu queria ministrar hoje, né, no nome de Jesus, essa palavra, que é MMC, não é matemática, né? Mínimo múltiplo comum, quem ainda lembra disso, né? Mas é mensageiro, mensagem e a comunidade. Não vai ser uma palavra expositiva de um texto só, mas um sermão tópico aí com alguns tópicos, porque eu gostaria de estar realmente abordando com os irmãos esses 3 itens, né? Mensageiro, mensagem e a comunidade. Esse primeiro tópico, né, fala sobre o mensageiro, ou seja, aquele que é enviado. E nós somos enviados a um mundo em caos, né? Talvez as imagens que nós estamos vendo, infelizmente, na Ucrânia, daquela destruição, é a mesma imagem que nós podemos ver aqui em Belo Horizonte. Ô louco, mas você está doido? Estou falando a nível espiritual. Famílias destruídas, suicídio, separação, mortes, assassinatos, drogas, escolas totalmente desestruturadas, famílias desestruturadas. Então é um mundo em caos, é um mundo em guerra. Então nós somos enviados para esse mundo. E eu quero falar de apenas 3 qualidades ou 3 requisitos que esse mensageiro precisa ter. Tem mais, né? Mas eu gostaria de ser mais compacto nessa palavra, e para que os irmãos pudessem aí, assim, acompanhar essa ministração. Então, o primeiro requisito é que o mensageiro, ele precisa ser filho. Não tem como você ser o mensageiro se você não é filho. João capítulo 1, versículo 11 e 12, né? Você pode abrir sua Bíblia, você pode acompanhar isso, se você enxergar talvez, né? João capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12 diz o seguinte: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui eu queria falar essa verdade contra uma mentira que há no nosso país, que eu acreditei muitos anos antes de eu realmente conhecer o Evangelho, porque eu era católico, minha família era católica, e há um grande fundamento na nossa cultura de que todo mundo é filho de Deus, e não é verdade. Se você ler esse texto, né, diz que a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, outra versão diz se tornarem. Então só vai ser filho de Deus quem receber o Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser adotado através de Jesus. Se não for assim, todos somos criaturas, criados à imagem de Deus, todos condenados ao inferno. Portanto, se alguém vier te perguntar, falar assim: o que eu faço para ir para o inferno? A sua resposta é: nada, você já está indo. Essa é uma realidade. É que nós, às vezes, nós minimizamos a queda, e nós falamos assim: a pessoa é uma pessoa boa, né? Eu acho que no final Deus vai dar um jeitinho. Não, Deus não vai dar um jeitinho, Deus já deu um jeito, e um jeitão, né? Proporcionou para nós uma porta, um caminho. Então no final Deus não vai dar um jeito, Ele já deu um jeito. Nós precisamos aceitar agora esse jeito de Deus. Portanto, para ser mensageiro eu preciso ser filho. Mas não basta ser filho. Eu, além de ser filho, eu preciso ser discípulo, né? João capítulo 8, verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Olha lá, já tinha se tornado filho, porque eles tinham crido que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Olha o que ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então o mensageiro que vai anunciar uma mensagem, que vamos falar daqui a pouco sobre ela,
Ele tem que ser filho, mas ele tem que também ser discípulo. Para ser filho, né, como a irmã leu aquele texto, né, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados. Deus aceita todas as pessoas do jeito que elas estão. Isso é uma verdade imutável. Eu estava evangelizando alguns anos atrás, quando estava fazendo faculdade de engenharia, um outro colega meu, ele falou: Marcelo, eu tenho que mudar, porque eu estou tudo destruído, tudo confuso na minha vida, eu preciso melhorar para poder ir para a igreja. Ele falou: você não precisa melhorar para ir para a igreja, você tem que ir do jeito que você está. Isso aí é uma outra conversa. Agora aqui, nesse segundo requisito de discípulo, eu já não posso pensar assim: Deus me aceita esse meu pecado. Não. Ele me aceitou como filho, perdoou os meus pecados, mas agora tem que haver a outra parte. Aquele que não toma a sua cruz e nega a si mesmo, não é digno de mim. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Deixe nascer a nova natureza. Lá em João diz: quem crê nele também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2. Então aqui eu começo a negar a mim mesmo e entrar no processo de discipulado com Jesus, que infelizmente a igreja falha aqui, porque é muito gostoso saber, né? Ele me ama, Ele, glória a Deus, é uma verdade imutável, Ele nos ama, mas é a mesma verdade imutável de que eu preciso mudar. Eu preciso passar por um processo que de glória em glória sou transformado segundo a imagem de Cristo. É o processo de transformação, porque senão eu não vou ser um mensageiro qualificado para levar essa mensagem que eu preciso levar. E uma outra característica, a última, não essa lista não é uma lista exaustiva, né? Mas é uma lista um pouco resumida. Eu preciso ser proclamador. Olha que diz Romanos, né? Um texto muito clássico que a gente lê no culto missionário, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, além de eu ser filho, eu criei em Jesus, recebi Jesus, fui aceito por Ele, perdoou meus pecados, começo a minha trajetória do discipulado, aonde a palavra vai me lavando todo dia, eu vou lendo, eu vou sendo transformado por ela, a minha mente, meu coração vai sendo transformado pela palavra, igual vocês estão tendo as quintas das transformação aqui, e é isso mesmo, nós vamos sendo lavados pela palavra diariamente. Eu também preciso agora ser um proclamador, como nós tivemos aqui, né? Olhando além da minha dor, eu agora vou proclamar a palavra de Deus, a mensagem que nós vamos ouvir daqui a pouco. Então, as qualificações desse mensageiro, eu quero agora pôr uma figura que talvez você já viu na internet, ou até já compartilhou, ou já curtiu talvez, mas eu gostaria que você analisasse o que está escrito aí. Atribui essa fala a São Francisco de Assis, mas ninguém ainda provou que foi ele que falou, né? Talvez é muito difícil, ou talvez foi mesmo, não sei. Diz assim: pregue sempre o Evangelho, se necessário, use as palavras. Que coisa linda, né? Aí a gente parte para a Bíblia. Romanos 10, versículo 17: portanto a fé vem pelo ver, e o ver, o testemunho do cristão. Na minha Bíblia está escrito assim, não. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, ou pela mensagem de Cristo. Nós acabamos de ler aqui Romanos 10, como ouvirão, ou seja, como crerão aquele de quem nada ouviram. Então, irmãos, infelizmente é bonita essa frase e tal, mas ela está no selo do fake news. É uma mentira, né?
em algum momento eu vou precisar pregar, porque o mensageiro ele leva uma mensagem. Além de ser filho, além de ser discípulo, que vai viabilizar a minha mensagem, porque eu tenho um testemunho para acompanhar a minha palavra. Mas, irmãos, o meu testemunho não muda a vida de ninguém. O seu testemunho é bênção. Eu fui liberto, eu fui curado, meu casamento foi restaurado. Bênção de Deus, inspiração, traz essa motivação para as pessoas. Mas o que vai mudar é a palavra de Deus. A única coisa que vai mudar as pessoas é a palavra de Deus, que nunca volta vazia. O poder do Evangelho, eu não tenho vergonha da mensagem da cruz, porque é o poder de Deus para mudar indígena, mudar pessoas negras, pessoas brancas, qualquer tipo de coisa. Então as qualidades, os requisitos do mensageiro, filho, discípulo e proclamador. Mensagem. E a mensagem? Que mensagem que o mensageiro vai levar? Isso também é muito importante. O mensageiro é importantíssimo, porque ele é o ponto de comunicação. E a mensagem? Primeiro, a mensagem tem que ser toda a Escritura. 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Há certas pessoas que falam assim: não, é porque a Bíblia é só onde Jesus fala. Então aqui a minha está em vermelho, não, a Bíblia mesmo é isso aqui. Isso é uma mentira, irmão, isso é uma falácia. Tem pessoas que querem pôr uma Bíblia dentro da Bíblia, um cânon dentro do cânon. Não, a Bíblia mesmo são só os evangelhos. Não preciso explicar, levar toda a Escritura. Nós pregamos o amor, amém, mas pregue também a justiça, pregue a condenação ao pecado, pregue sobre o inferno, pregue sobre a queda, pregue sobre a miséria humana. Nós precisamos pregar toda a Escritura. Segundo ponto, a mensagem tem que ser uma mensagem cristocêntrica, ou seja, Cristo tem que estar no centro da minha mensagem. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1, 23 e 24: nós pregamos a Cristo crucificado, é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A minha mensagem tem que ser toda a Escritura e ela tem que ser cristocêntrica. Infelizmente você vê pessoas evangelizando hoje como: rapaz, você tem que ir na minha igreja. Eu falo: mas por quê? Cara, tem um louvor lá. Mas o que é louvor? Tem um louvor lá, tem um irmão que recebe bem a gente na porta, tem uma música boa, tem ar-condicionado, tem ventilador, tem água de graça, Você tem que ir na minha igreja. As mulheres fazem uns encontros, mostra a sala de jantar, mostra a cozinha, Eu estou vendo as fotos lá das irmãs, A gente aprende coisa na igreja. Isso não é evangelismo, Isso não é evangelismo. Evangelismo é você falar de Cristo. Se eu pregar aqui e um judeu estiver entre nós, não sei se há algum judeu aqui não convertido, e ele sair feliz com a mensagem, eu preguei errado. Porque quando Paulo pregou sobre Cristo, foi um escândalo para os judeus. Foi um escândalo. Então a minha mensagem ela tem que ser, além de ser toda a Escritura, ela tem que trazer Cristo no centro. Tudo tem que apontar para Ele. Tudo tem que apontar para Ele. Ele é a mensagem nossa que temos. E o ponto 3, a mensagem tem que ser pregada no poder do Espírito. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 2,4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Olha quem falou isso: apóstolo Paulo, criado aos pés do mestre Gamaliel,
cidadão romano, conhecedor do grego, conhecedor da retórica, que ele pregou lá naquele lugar dos filósofos. Ele falou assim: ó, não foi essa a minha linguagem, mas sim foi no poder do Espírito Santo. Isso nos dá uma esperança, irmão, porque nós não vamos na nossa força, como nós ouvimos aqui o pastor Enoque falar. Nós vamos no poder do Espírito Santo. As pessoas estão sedentas. Eu podia incluir aqui, né? Não está no meu script, mas um ponto que a irmã falou. A mensagem tem que ser também contextualizada. O que é contextualização? É você pregar fielmente a palavra, mas de uma maneira compreensível para aquela pessoa. Ontem mesmo eu fui no médico, é uma consulta, aí você para o carro, já vem pessoa, né? Posso olhar o carro? Aí, pode. Aí eu fui no médico, falei: o que eu vou fazer? Era 7h30 da manhã essa consulta minha, bem cedo. Gosto do médico, de médico é bom, né? Acorda cedo, né? Aí voltei e falei: já sei, eu vou comprar um pão de queijo. Eu estou em Minas Gerais, né, gente? Comprei o pão de queijo. Aí cheguei no carro, a pessoa estava longe, aí chamei ele. Aí ele veio. Aí eu tenho sempre um folheto evangelista no carro. Ele falou: e aí? Já esticou a mão, né? Ele falou assim: ó, isso aqui é o ouro de Minas. Esse aqui é o ouro da vida, que é a palavra de Deus para você ter. Como você chama? Plano de tal. Ele falou: ó, Jesus ama você. Ele quer mudar a sua vida, né? Procure ler a palavra de Deus se você puder. Procure ir numa igreja. Eu tinha com ele ali 1 minuto. Está falando isso. Eu pude pregar então para aquele rapaz, dar ali o pão de queijo e dar ali o ouro da palavra de Deus. Um outro testemunho que eu tenho, alguns anos atrás, quando eu trabalhava lá em São Paulo, multinacional alemã, eu era recém-efetivado, tinha feito estágio, e o Senhor colocou assim um peso para evangelizar um senhor que era a pessoa responsável pela empresa. 1.500 funcionários tinha empresa, e esse senhor responsável por engenharia, enfim, vários setores, né? E como que eu vou fazer para chegar nesse homem? E aí eu vi que ele fazia aniversário, assim, o mês que vem. E aí foi com minha esposa: eu vou comprar uma Bíblia e vou dar de presente lá para o seu Ginter, um senhor alemão. Aí passou, enfim, fui lá, comprei a Bíblia, aí pus no envelope da empresa e fui na secretária e falou: ó, eu queria falar com o seu Ginter. Ela olhou para mim, mas falou o quê, né? Com o gerente geral. Eu falei: não, eu queria conversar com ele, aniversário dele hoje. Ah, é sim, assim. Falou: ó, fala o seguinte, ele está em reuniões hoje aí, mas ele desocupar, eu te chamo lá. Naquela época, irmãos, tinha um telefone ainda por setor na empresa. Olha para você ver como que era um negócio antigo, né? 99 mais ou menos, foi o ano 1999. Aí ela me ligou e falou: ó, ele já está desocupado. Aí fui para a sala lá, entrei na sala dele, aquela salona, né, assim, de reunião. Eu tinha apenas 20 anos na época. Aí ele falou assim: ô, seguinte, seu aniversário hoje? Ah, faço sim. Ele falou: ó, eu vim aqui para te dar um presente. Ele falou: é mesmo? Aí, tirei do envelope da empresa, dei aquele embrulho para ele, uma Bíblia até meio que grande, né, coisa pesada. Aí ele tirou, abriu do saquinho, viu lá a Bíblia Sagrada, aí olhou para mim, né, aqueles 20 segundos que parece uma hora, né, qual vai ser a reação? Aí ele falou assim: meu jovem, você acertou, eu não tenho uma Bíblia, né? A partir daquele dia eu pude ter uma abertura para começar alguma coisa com ele. E quem sabe hoje ele não é um convertido usando aquela Bíblia? Eu não sei, não tive mais contato com ele. Mas tem que ser no poder do Espírito Santo. Poderia ter medo: será que vai mandar embora, vai dispensar esse pessoa efetivada? Mas enfim, foi ali a mensagem anunciada. Estou contando alguns exemplos que às vezes você não vai ter aquele tempo prolongado de ficar ali pregando, como eu já tive amigos meus que se converteram na faculdade, discipulei ele ali durante a faculdade. Então a gente pôde acompanhar as pessoas. E como hoje em dia a gente tem esse contato com pessoas que estão ali evangelizando há algum tempo.
E a mensagem então tem que ser, irmãos, toda escritura cristocêntrica e no poder do Espírito. E por último, não menos importante, né? Qual é o alvo dessa mensagem? Ou para onde esse mensageiro vai levar essa mensagem? Que é a comunidade. Irmãos, esse conceito que eu estou apresentando para os irmãos aqui é algo muito profundo, estudado em missões. Tem um livro de mais ou menos umas 1000 páginas falando sobre isso, né? Eu estou pegando isso aí, estou contextualizando no contexto local de igreja. A comunidade, né? Qual que é a comunidade? Primeiro, todo o mundo, geograficamente falando, né? João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os mais de 200 países, geopoliticamente falando. Por incrível que pareça, ainda há irmãos achando que não é necessário ser missionários enviados, porque há tanta coisa no Brasil para fazer ainda. Só que a igreja no Brasil são 40 milhões de crentes. Não vamos discutir a qualidade desses 40 milhões de crentes. Igrejas espalhadas por tantos lugares, que poderia ser avivada, que poderia ser conscientizada, mobilizada e recrutada para pregar o Evangelho, sendo que há países onde há um crente para 20 milhões de pessoas. Então, a comunidade, irmão, é todo mundo. Todo o mundo, geograficamente falando. Segundo ponto da comunidade, todos, como vocês bem ouviram aqui a irmã falando, todos. Por quê, irmão? De novo, voltando lá para a queda em Gênesis, né? Porque todos pecaram, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos precisam. Todos, dependente do recurso que a pessoa tem, porque infelizmente também há pessoas que valorizam missões para os pobres. Não, tem que ir lá pregar para os pobres. Mas os ricos vão para o céu porque eles têm dinheiro? Porque eles não têm dificuldades financeiras, estão indo para o céu? Muito pelo contrário. Olha só as notícias que a gente vê das desgraças nas famílias ricas. Filho matando pai, esposa matando o seu próprio marido, esquartejando o marido, colocando em saco de lixo. Empresários ricos, milionários, filhos se suicidando. Todos precisam. E aqui no todo eu quero lembrar os irmãos que há no mundo, além dos 200 países, há 15 mil povos, 15 mil povos. Desses 15 mil povos, 7 mil povos são menos alcançados. Um povo menos alcançado é aquele que não tem nada do Evangelho ou tem apenas 2% de crente. Posso falar para os irmãos, Minas Gerais tem 853 municípios, se não me falha a minha memória. Eu posso te dar uma lista aqui de 40 cidades com menos de 2% de crente. Minas Gerais. Minas Gerais. Mais de 15 mil indígenas em Minas Gerais. Todos precisam do Evangelho. E esse terceiro não é o alvo em si, mas é qual a comunidade que eu estou inserida também, porque há também alguma outra mentira rondando aí os nossos corações do Brasil, né? E talvez o mundo. Comunidade, eu não sou igreja sozinho. Romanos 12, 5, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A pandemia facilitou o conceito de eu sou igreja sozinho.
Isso é uma mentira. A minha mão, ela é meu corpo, mas se por um acaso ela for tirada de mim, ela vai ser uma mão apodrecida. Eu sou igreja porque eu sou membro do corpo de Cristo. Nós precisamos ter isso muito claro, meus irmãos. Eu sou igreja. Minha coisa de uma pessoa fala assim: eu sou família, mas tá, mas cadê a sua família? Não, eu sou família. Espera aí, está faltando coisa, faltando uma peça aí, ou duas, ou três, ou quatro, né? E aí aquele negócio, não, porque eu sou igreja, eu vou buscar Deus na minha casa. E nós estamos nos afastando da verdade e aceitando esses enganos entrar na nossa vida. Nós somos, tem um texto que diz também em Coríntios, nós somos parte da família de Deus, somos membros da família de Deus. Então nós precisamos ser igreja, a comunidade, porque é a comunidade que vai orar, é a comunidade que vai discipular, é a comunidade que vai preparar, a comunidade que vai enviar o missionário, como em Atos 13. Orando e jejuando, eles, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e Barnabé para a obra que Saulo e Barnabé que eu os tenho chamado. Então eles, orando e jejuando, colocaram as suas mãos e os enviaram. Versículo 4 diz, Atos 13: então enviados, pois, pelo Espírito Santo. Mas não foi a igreja que enviou? Sim, porque a igreja é instrumento do Espírito Santo para enviar um missionário. Nós precisamos de igreja. E como já disse alguns sobre igreja é a única certeza, a igreja local é a única certeza de que o evangelho vai permanecer há mais do que uma geração naquele local. Então a igreja é a maior estratégia de evangelização. E a igreja é uma das únicas certezas de que o evangelho vai perdurar mais do que uma geração. Porque senão tem lugares que foram evangelizados e não foi plantada igreja. O que aconteceu? Não aconteceu. Os velhos morreram e não teve igreja, e não foi passado para a próxima geração. Isso. Então, esse resumo aí para nós: mensageiro, filho, discípulo, proclamador. Mensagem: toda a Escritura com Cristo no centro e no poder do Espírito Santo, e também contextualizada. E comunidade: todo mundo geograficamente, todas as pessoas, não importa a raça, não importa o sexo, não importa a orientação sexual, como diz hoje em dia, né? Não importa a quantidade de recursos que tem ou que falta, todos precisam. E eu não sou igreja sozinho. Não sou. Eu sou igreja junto. Irmãos, eu acredito que se nós entendemos uma mensagem que parece simples e óbvio, como toda a Bíblia é, nós que queremos complicar as coisas, muitas coisas vão mudar na nossa vida. Muitas coisas vão mudar na nossa igreja local. Se eu entender que eu sou mensageiro e eu preciso ser filho, eu preciso ser discípulo, eu preciso ser um proclamador. E a minha mensagem, irmão, tem que ser uma mensagem de esperança da Bíblia. Eu não posso estar no meu trabalho e ver algum colega de trabalho ou alguma amiga falar assim: estou me separando, e o crente falar assim: fazer o quê? Você já lutou tanto, né? Todo mundo está separando. Não tem jeito mesmo. Essa não é a mensagem que nós precisamos levar. Essa não é a mensagem. Tipo assim, é mesmo, vou orar por você. Nós vamos orar junto. Vou levar o seu nome lá na minha igreja. Nós vamos interceder por você, pela sua família, pelo seu casamento. Irmão, só para fechar, o último testemunho. Eu fui pregar numa igreja lá em São Paulo, depois de alguns anos já morando aqui em BH. E cheguei na igreja, ministrei. No final, veio até nós, eu e minha esposa, a família, a mulher, o marido e a filha atrás.
E eles eram líderes da igreja quando nós estávamos em São Paulo ainda, não a nossa igreja, mas de uma outra igreja. E ela chegou assim: e aí, tudo bem? Ela falou assim: não está bem. Eu falei: por quê? Eu vou me separar dele essa semana. Eu falei: o quê? Vou me separar. E a filha atrás, eu vi toda essa conversa. Eu falei: como assim? Não aguento mais, não dá mais. E eu no final do culto querendo comer o lanche da cantina, depois de pregar, né? Com fome. Eu falei: o que eu vou fazer aqui? Aí tá bom, aí vamos para as nossas perguntas, tá? Você falou com a pessoa responsável pelas famílias na igreja? Fala. Fez o curso Casados para Sempre, curso Aliança, qualquer outra coisa? Fizemos. Falou com o seu pastor? Falamos. Aí vem aquela vozinha do Pilatos, né? Lava a mão, né? O que você vai fazer aqui? Final do culto, uma outra cidade. Já falou com o líder da igreja, já falou com o pastor, já fez os cursos, eram líderes da igreja. O que você vai falar aqui? Aí eu respirei e falei assim: tem que ter alguma coisa. Eu falei assim: olha, um mês. Eu falei assim: um mês o quê? Ele falou: dá um mês. Ele falou: nós vamos orar, vamos jejuar, e eu creio que Deus pode fazer alguma coisa. Ah, não sei não. Eu falei: um mês. Aí fomos embora, comi o lanche da cantina, fui embora, voltei para Belo Horizonte, e a gente falando com elas, tal. Passado alguns dias, o marido teve um acidente de moto, e ele estava com sobrepeso, mas muito sobrepeso, acho que 130 quilos talvez, e a perna dele, acho que esmagou quase tudo, teve por aqueles ferros, aqueles negócios que ficam na perna assim, que negócio horrível, né? E alguns dias antes, a filha tinha tido um sonho que ele tinha morrido num acidente e contou para a mãe. Aí a mãe ouviu o sonho, o marido acidentou, estava no hospital lá, tudo aquele negócio todo. E falando com ela, ela falou assim: Marcelo, consciência, ele falou assim: tá, e aí? Não, falou: nós estamos orando por vocês. E aí, assim, e aí, como é que está a situação? Aí ele falou assim: não quero mais me separar. E agora eu vejo o quanto eu amo ele e o quanto ele me ama. Aí agora, há uns, mais ou menos, acho que uns 2 anos atrás, ele escreveu para nós: Senhor Marcelo, nós temos uma célula aqui em casa, só para casais. Casais que ou separaram, ou estão separando, ou querem separar. E a gente fala para eles: olha, se Deus deu um jeito no nosso casamento, você é fácil, né? Olha aí, irmão, uma mensagem, o poder do Espírito Santo, um investimento de oração. Mas é muito mais fácil fazer que nem Pilatos. Olha, eu não tenho responsabilidade nenhuma, vocês estão fazendo isso por causa da lei de vocês aí, vocês são judeus, eu já tentei livrar eles, vocês não querem, então eu estou lavando a minha mão. Só que, como diz, é uma antiga mensagem do reverendo Caio Fábio, que eu nunca mais esqueço: é impossível não se envolver com esse justo. Como a mulher disse para Pilatos no sonho, ela falou assim: ó, eu tive um sonho que me perturbou, não se envolva com esse justo. E eu lembro dessa mensagem até hoje, faz 20 e tantos anos. Ele falou assim: ó, é impossível não se envolver com Jesus. Ou você está envolvido positivamente ou negativamente, porque não tem, ele é tudo. Quem não crê nele está condenado, quem crê nele está salvo. Então não tem como não se envolver com Jesus, não tem. E nós como discípulos, nós como filhos, nós como proclamador, nós não podemos trazer a mensagem que o mundo dá. É normal separar hoje, é normal o filho acontecer tal coisa, é normal. Não é normal. Amém, igreja? Não é normal. Não é normal. Nós temos que ser contra a cultura, em nome de Jesus. Vamos orar. Fique de pé, por favor. Gostaria de orar para os irmãos. Obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus de esperança. O Senhor é o Deus da paz. O Senhor é o Deus do perdão. O Senhor é o Deus que restaura. O Senhor é o Deus que nos capacita a pregar a Tua palavra. Mas muito antes disso, o Senhor quer nos salvar. Se há alguém entre nós ainda que não
tem certeza que é filho de Deus, que essa pessoa nessa noite possa ter os olhos abertos, possa ser convencida pelo Espírito Santo de que ela precisa de Jesus, como nós precisamos um dia e precisamos até hoje, de sermos salvos por Ele. Pai, se ainda entre nós, Pai, nós não temos um discipulado real, vivo, verdadeiro com o Senhor, ao ponto de nós estarmos ainda não parecidos contigo, Senhor, alinha as nossas veredas, nos ajuda a pisar nas pisadas do Nazareno, do Messias, para sermos parecidos, para sermos como Pedro foi acusado: você é um dos tais, você fala que nem eles, você anda que nem eles. Nós queremos ser assim, Senhor, um dos tais, aqueles que andaram e que andam com Jesus. Senhor, se nós não estamos proclamando ainda a Tua palavra com ousadia, toda a Escritura, no poder do Espírito e com Cristo no centro, nos ajuda, Senhor, nos capacita a abrir a nossa boca e pregar. Além de testemunhar, precisamos proclamar essa verdade. E traga ao nosso coração, Deus, de que todo mundo precisa, assim, Senhor, como o Teu filho John Stott falou: se a Tua visão é menor do que a visão do mundo inteiro, a Sua visão não é a visão de Deus. Pai, nós queremos ter a visão do Senhor, que é todo mundo, geograficamente falando, que são todas as pessoas, porque todos estão debaixo da condenação. E que nós possamos entender, Pai, que nós não podemos andar sozinho, nós não podemos ser lobo solitário, mas nós somos ovelha que anda, Senhor, no rebanho, que anda em família, que tem o mesmo corpo, um só Senhor, uma só fé, um só coração, um só batismo, um só Espírito, para que juntos como igreja sermos igual a igreja de Atos 13, que tem profetas, que tem mestres, e que vão orar, e que o Espírito vai falar: ó, separa-me esse e aquele para a obra específica que os tem chamado, e essa mesma igreja vai prepará-los, vai investir neles, e vão enviar para abrir, para realmente plantar novas igrejas, quer seja em BH, quer seja em cidades de Minas Gerais, interior de Minas Gerais, quer seja em qualquer lugar do Brasil ou no mundo, pessoas que vão plantar igrejas, e assim, Senhor, expandir a adoração, porque a glória do Senhor cobrirá toda a terra como as águas cobrem o mar, e nós cremos nisso, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a igreja, pode sentar, por favor. Irmãos, você pode, nós já vamos terminar, nós vamos fazer a oração final, mas eu queria que você olhasse, aquele ali é o roteiro da sua vida, ali é o roteiro, irmão, de filho a discípulo, de um discípulo, um proclamador da Escritura, a Escritura que revela Cristo, o poder do Espírito Santo, para que todo mundo conheça. Você vê ali, para que todos conheçam, porque todos precisam, e nós fazemos isso como igreja. Você sai fora desse quadro ali, fora desse quadro ali, você está fora da presença de Deus. Começa aqui, filho. Você já é um filho, discípulo. Você já é um discípulo. Você é filho, é discípulo. Você é um discípulo, mas já é um proclamador. Você é um proclamador, mas está pregando a Escritura toda, está pregando Jesus mesmo, no poder do Espírito Santo, está buscando a Deus, está se enchendo de Deus. Você consegue olhar para o lado de fora, e eu quero terminar aqui chamando você para oração. Fica de pé no seu lugar. Eu nunca me esqueço desse momento de transformação, esse momento de restauração na vida de Jó. Jó capítulo 42, verso 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Há muito mais bênção em ser um missionário, em dar de si, em proclamar o Evangelho. Há muito mais bênção aqui, quando nós estamos servindo, do que quando nós, irmãos, ser filho já é maravilhoso,
É maravilhoso. Eu quero orar agradecendo ao Senhor por essa noite e pedindo a Deus que abençoe você, que você faça essa trajetória aí na bênção do Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo que nós temos recebido do Senhor, pelo que nós recebemos nessa noite de estímulo, de incentivo a sermos melhores filhos, melhores servos do Senhor, ó Deus. Que o Senhor faça arder o nosso coração pela vontade do Senhor, que é que essa glória se espalhe pelo mundo todo, como as águas cobrem o mar, como foi pregado aqui. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê a nossa parte nisso, Pai, que nós vivamos aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente seja de fato proclamadores do Evangelho, como uma igreja unida, que o Senhor nos dê essa graça, Pai, dá-nos essa visão, abençoa-nos, Senhor Deus. Pai, se tem alguém aqui hoje com alguma dessas questões aqui, que o Senhor mostrou que precisa sair desse ponto e ir adiante, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, dá-nos essa restauração, essa graça, Senhor Deus, abençoa-nos como igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito do Senhor, seja com todos nós agora e sempre. Amém. 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 Deus abençoe a sua vida, sua semana, em nome de Jesus.